E a obesidade é um dos fatores que podem desencadear problemas cardíacos. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o cardiologista Rui Faria. Ele é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Está aqui conosco. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Amazônia TV. Boa tarde a todos. Então, doutor, até que ponto esse ganho de peso interfere, né, no coração, na saúde do coração? A obesidade, que é uma patologia muito presente hoje, é uma patologia que ela se inicia hoje nos nossos jovens já, ao contrário do que a gente via mais antigamente. E ela é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes. E o diabetes, consequentemente, aumenta muito a chance de doença cardiovascular, doença cardíaca. Agora, é muito comum também a gente ver pessoas jovens, às vezes até que praticam esporte, pessoas de menos de 40 anos, 40, 50 anos, e de repente tem algum problema cardíaco, né? Por que isso acontece, doutor? A doença cardíaca, ela se manifesta por dois motivos. Um primeiro motivo é a hereditariedade, o fator genético que isso não tem como você mudar. Você nasce com uma predisposição devido a fatores familiares e tal. E o outro lado da doença cardíaca são os fatores modificáveis, ou seja, são seus hábitos de vida. Se o paciente fuma, se tem uma obesidade, se tem um diabetes, se tem uma pressão alta, se é sedentário, não faz atividade física com regularidade. Quanto mais fatores desses associados, maior vai ser o seu risco de desenvolver uma doença cardíaca. O que fazer, então, para prevenir esse tipo de doença? Essa é a palavra, prevenção. Hoje, com todo o arsenal terapêutico que nós temos da medicina e com todos os avanços, nós temos condição de selecionar exatamente esses indivíduos que estão sob maior risco. Mas, para isso, ele precisa estar visitando o consultório do seu médico, clínico ou cardiologista, para estar realizando um check-up, pelo menos anualmente, onde ele utilizará alguns exames hoje já disponíveis para se fazer esse diagnóstico e essa prevenção. A partir de que idade, né, os jovens, o senhor falou que os jovens, né, têm sofrido de problema cardíaco, a partir de que idade se preocupar com isso? Antes a gente preconizava que o ideal seria a partir dos 40 anos se fazer um check-up anual. Hoje a gente está trazendo isso cada vez mais precoce, então a gente já recomenda que o próprio adolescente, dependendo exatamente desses hábitos que ele tenha, ele já esteja procurando um clínico, procurando algum médico para fazer esse tipo de prevenção também. E a questão dos exercícios físicos, eles podem diminuir esse risco de problema cardíaco? Sim. A gente fala que o exercício físico vale mais do que 10 comprimidos. Não há nada tão bem documentado na medicina como a prevenção pela atividade física. E esse é um problema dos países desenvolvidos em desenvolvimento. Hoje a população está cada vez mais sedentária por todas as facilidades que nós temos de transporte, hoje se anda muito pouco e nós levamos uma vida muito sedentária. A caminhada, então, seria indicado? O que se indica é que a gente realize exercícios físicos no mínimo 4 vezes por semana, com uma duração em média de 40 minutos a 1 hora de atividade física e de forma sempre regular. Não ficar como muitas pessoas fazem uma semana e depois terminam por abandonar a atividade. Agora, em relação à prevenção, existe um novo método que está sendo utilizado, que é a tomografia cardíaca. Como funciona? Isso. Essa tomografia, o objetivo dela é exatamente identificar esses indivíduos que estão sob risco de serem acometidos por uma doença cardíaca e de poder acontecer, inclusive, de ter um infarto. O objetivo dela é ver a formação já da placa de colesterol e com essa identificação a gente poder tomar medidas, sejam elas preventivas ou até medicamentosas, para que isso não venha acontecer com o paciente. Ok, muito obrigada. Rui Alberto, cardiologista, obrigada pela sua participação aqui no Amazônia TV. Obrigado também.